E aí galera, tudo beleza? Bom, essa peça é a primeira peça de repente que a gente vai fazer esse ano. É a White Queen da Sideshow Collectibles, ela é 1:6, né? É uma peça muito bonita que foi lançada com bastante barulho, baseada na arte do Adam Hughes, um artista que eu curto bastante, faz peças, principalmente desenhos femininos, né? Um traço muito característico, e essa série ela foi toda baseada na arte dele. Infelizmente essa peça foi muito exposta ao sol, por isso você vê tanto desbotamento da pele quanto o amarelamento do branco, né? Foi muito maltratada a bichinha, coitada. Se eu não me engano, o cliente que pediu o repaint, ele pegou essa peça de segunda mão, então quebrou as alças do vestido, da capa, quebrou também o salto. A pintura tá uma tristeza, e ele pediu que a gente transformasse essa White Queen numa Black Queen. Então eu vou mostrar o processo para vocês, tirando a tinta, né, fazendo o stripping dela, e como que eu vou pintar ela, transformando ela em Black Queen. Bom, estou eu aqui de volta. Vamos fazer a retirada da tinta aqui. A melhor maneira de você retirar a tinta desse tipo de figura é com acetona 100%. A grande questão é que a acetona 100% no Brasil só é liberada para instituto de pesquisa e coisa assim. O ideal é submergir a peça, mas infelizmente eu não tenho a quantidade suficiente para submergir. Então a gente vai ter que ir adaptando e limpando. O ideal é deixar alguns minutos ela submersa e ir retirando a tinta ou com um pincel ou com uma escova de dente velha. Lembrando que se for escova de dente, a própria cerda da escova de dente vai derreter, tá? Então tenha uma ou duas à mão para você poder fazer a retirada. Outras maneiras que você tem tem um spray anti-pichação também que tira de maneira bem interessante a tinta. Mas a melhor de todas é a acetona, tá? Então a acetona consegue tirar até o primer. Repara, essa parte branca que eu tô tirando agora aqui, ó, e aparecendo a resina por baixo, isso é o primer, tá? A tinta em si já saiu. Eles usaram um primer branco, eles usam 1 tonelada de primer, então você perde muito detalhe da peça. Então repara aqui, ó, aqui você consegue ver o primer e a tinta saindo. É importante usar óculos quando você for fazer esse tipo de processo, tá? De proteção, porque espirra, né? E a acetona no olho não é agradável, acredite. Eu não sei se eu vou conseguir usar essa mesma acetona para tirar toda a tinta da peça, porque é pouca. Eu precisava demais. Não utilize acetona em nenhum container que você vai reutilizar para comida, tá? Então, se você puder usar até descartável é melhor. Aquelas tigelas quentinha de papel alumínio, né? Que tem para você assar frango, por aí vai, você encontra para vender no mercado. Aquilo ali terminou, amassou, jogou fora e está resolvido, tá? Então, se você for reutilizar, não reutilize o material para comida, tá? Isso que eu estou usando aqui é uma gaveta de pecinhas que eu tinha, né? Que eu não uso já há um bom tempo. Eu vou deixar ela separada para esse tipo de stripping. Stripping é o nome que se dá em inglês para retirar a tinta, tá? Uma outra maneira de você retirar a tinta também é com o fluido de freio. Todos esses produtos que eu estou falando aqui são extremamente tóxicos, tá? Então procura fazer num local bem arejado, porque é tóxico e pode te causar mal-estar, né? Se cair no olho, com certeza vai te ferir. Eu estou usando 2 luvas, né? Se for perceber, eu botei 2 luvas aqui para poder proteger bem a mão, porque a acetona também não é legal você manter em contato com a pele. Lembrando que a acetona que eu estou falando aqui é acetona pura, tá? Não é a acetona que vem misturada com óleo de banana que você usa para fazer unha, essas coisas não, tá?
Aquela acetona é bem mais fraca, ela é diluída. Eu nunca testei, mas acho que ela não teria o mesmo efeito. Thinner também tira, né? Que Thinner tem um cheiro pavoroso, infinitamente pior do que a acetona. Então não aconselho muito você trabalhar com Thinner não, tá? E é importante falar, né? Essa estátua que eu estou limpando, ela é feita com Polystone. Polystone é uma mistura de resina de poliuretano com algumas cargas minerais que são muito mais duras e mais densas do que a da resina comum. Então, por exemplo, aquelas figuras da Planeta Augustine, se você fizer isso aqui, elas são feitas de um plástico meio emborrachado e vai derreter, tá? Então vai derreter e vai sair detalhe das suas peças, vai estragar, tá? Isso aqui só serve para peça feita com Polystone, que são geralmente as peças da Sideshow, as peças da Prime One, da XM e as peças maiores da Iron Studios também, que as menores também são feitas com esse mesmo plástico que a Planeta Augustine faz. Então, se mergulhar uma peça dessa da escala Art Scale que eles têm, em acetona, você pode arrancar a tinta e tirar todos os detalhes da peça também. Repara como é que a resina já está aparecendo todinha, né? Isso é o ideal porque tem muito detalhe que é escondido pela camada de tinta que eles dão. Eles fazem um primer tão grosso, mas tão grosso, que você perde muito detalhe. Importante dizer que a acetona às vezes também tira a cola, tá? Geralmente eles colam com cola epóxi, né? Que é um tipo de resina muito mais frágil do que a resina Polystone que eles estão usando. Então, às vezes, se você deixar mergulhado as peças que são coladas, né, como é, por exemplo, o braço, o cabelo dessa White Queen, você vai acabar soltando isso aí e depois vai ter que colar. Não tem muito mistério, né? Porque se você vai fazer o repaint, você está partindo do princípio que você sabe o que está fazendo. Então, é só você ajustar, passar um pouco de massa para reparo, epóxi, para poder fazer o reparo que você precisa. Bom, um de lá está quase pronto. Aqui ele deu uma caprichada no primer, meu amigo. Esse processo é um porre, não sei se vocês vão querer assistir ele inteiro. Se eu tivesse uma tigela cheia de acetona, eu já teria terminado o processo, tá? É que realmente com esse pouquinho de acetona que eu estou trabalhando, a coisa fica mais lenta porque eu estou tendo que esfregar a tinta para fora. Quando você mergulha ela de verdade, você é só encostar o pincel e ele já sai. A acetona é mais forte que o thinner, tá? Então, como eu tinha falado, você pode tentar fazer com thinner, mas é meio chato com thinner, né? E a peça fica muito grudenta. Com a acetona, a peça, quando você termina, ela fica sequinha. Como ela é muito volátil, né? Ela evapora muito rápido, não dá tempo de aderir a peça. Assim, outra coisa importante, né? Se você tem outras peças em volta da área que você está tirando sua tinta, cara, tira da área, porque vai espirrar, a acetona vai pegar na sua tinta e tinta acrílica simplesmente destrói ao toque com a acetona, tá? Então, se tiver alguma coisa por perto, toma cuidado, muito cuidado, porque vai destruir.
Esse pouquinho de acetona que eu tenho aqui foi de um repente que eu fiz numa outra peça. E sobrou, eu coei, guardei ela no coisa, mas é muito pouco. Eu devia ter me programado para comprar mais. É que tá tão difícil de comprar acetona agora, você tem que fazer inscrição no Exército, tem que fazer inscrição na Polícia Federal. Os caras estão achando que você vai produzir cocaína, aí ficam preocupados de te vender acetona. Não é o meu caso, né? Não vou produzir cocaína. Aí você fala na loja que é pra pintar, os caras não querem te vender. Eles ficam te olhando com uma cara tipo assim: por que você não compra tinta, seu desgraçado? E você inocente ali. Os caras estão fazendo pra poder eles, né? Eu vou acelerar um pouco o processo para vocês não terem que ficar assistindo esse vídeo inteiro. Mas deu para ter uma ideia do que tem que fazer se você quiser tirar sua tinta, né? Então eu vou botar no time-lapse para a gente poder acelerar esse processo, tá bom?
Depois de longas horas fazendo a retirada da tinta, né, porque tinha alguns lugares bem teimosos para sair, a gente conseguiu um resultado bem legal. Acho que vocês conseguem ver aí que ficou bem limpinho, sem danificar a peça, tá vendo? Eu retirei a parte posterior, que era a numeração dela, né, e guardei, né? A capa, a gente pode ver melhor a quebra que tem nela, né? Então esse buraco aqui a gente já tinha mostrado para vocês. Eu dei uma alisada aqui e a gente percebe que depois que tira a tinta, a gente percebe uma quantidade de falha e erro no casting da peça, né? Que é na moldagem, na retirada da peça do molde, que não aparece nada quando a gente está fazendo, olhando a peça pronta, né? A questão é que, como eles usam muito primer para esconder esses defeitos, você perde muito detalhe, né? Um dos exemplos é a textura daqui, que a gente vê que quase que duplicou depois que eu tirei a tinta e o primer, tá? Da mulher, o corpo dela, né? Eu achei algumas coisas, alguns defeitos bem bizarros, né? Acho que a gente consegue apontar aqui, ó. Então, nessa área aqui, se você for ver que a borda do biquíni está toda destruída, tá vendo? A gente vê na canela também, ó, a borda da linha aqui toda arrebentada, né? O sapato, né? Você vê que era tudo feito com Durepox. Durepox não é massa epóxi, né? A massa epóxi acaba saindo com acetona ou com thinner, então deixa tudo aparente, tá vendo? Então a gente sabia que o risco de quebrar isso aqui era muito grande, entendeu? Os caras podiam ter feito um trabalho um pouco melhor. Principalmente pelo preço que se paga por essas peças que já vêm prontas, né? São peças muito caras e eles têm pouquíssimo respeito com o consumidor, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, tem um buraco aqui. Um buraco aqui imenso, tá vendo? Outro aqui, ó, que apesar desse aqui ficar um pouco escondido pelo cabelo, dava para ver nitidamente ele, tá?
Também eu tive que tirar o cabelo porque eu precisava pintar as partes, o rosto sem o cabelo, porque senão eu não ia conseguir fazer um bom trabalho. Então eu retirei o cabelo. Aí, repara, a lesão que tem aqui na bochecha dela, como é que é um buraco imenso que estava sendo tampado só por primer e tinta. Tá? Como ele estava escondido debaixo do cabelo, o cara acha que não precisa consertar. Isso é um erro, é uma falha básica de qualquer miniaturista, tá? Mas aqui, infelizmente, isso é feito na China com uma quantidade de operário absurda. Então você tem uma linha de produção onde cada um faz uma parte da figura, né? Essas partes aqui também, ó, são buracos que ficam escondidos pelo cabelo. Mas se você olhasse com cuidado por aqui por baixo, você veria onde fica o cabelo, né? Se você olhasse com cuidado por aqui por baixo, você veria todos esses danos, tá? Abri de novo o buraco que tinha aqui, que é o buraco onde entra o tecido, né? Para segurar a capa dela. Né, e fiz uma limpeza importante aqui em todo o lace dela, né, essa parte aqui, que estava completamente sem volume, né? Então, tendo cuidado, você consegue fazer. Esse é o perigo de uma pessoa que não sabe fazer o processo tentar pintar uma peça dessa, né? Porque ele vem achando que é só pintar por cima e não é bem assim. A outra coisa importante, né? O cabelo, se vocês forem reparar, olha que porcaria que é o cabelo, tá? Então o cara tinha jogado um monte de massa por cima e feito as ranhuras do cabelo só para dizer que estava ali, né? Quando na verdade quando na hora que você bota na acetona foi saindo toda aquela camada de durepox, durepox não, de massa epox que ele tinha colocado, e aparecendo os defeitos da peça, né? Então parece que é tudo corrugado, cheio de ranhura mal feita. O cabelo na verdade é a pior parte da peça, mas ele encaixa bem, né? Ele encaixa bem aqui, entra justo, mas ele também quando fez a pintura ele não arrematou aqui embaixo. Então eu acho que eu já tinha falado no começo do vídeo, essa área aqui estava toda aberta, eu vou ter que arrematar isso, né? Para poder ficar um encaixe melhor. Então para esse vídeo é isso. Eu queria mostrar para vocês como é que eu faço essa limpeza da peça. Acho que deu para vocês entenderem, apesar de eu não ter colocado todo o processo, porque realmente seria muito enfadonho, muito chato. Agora eu vou trabalhar um pouco nessa peça, melhorando a profundidade dos vincos, ajustando com massa epóxi as bordas. Então corrigindo as partes defeituosas da peça com epóxi, que acredite, é muita parte ruim, né? A parte com alguns buracos que a gente tem que corrigir também, em toda ela, refazer a parte da capa, né? E principalmente a parte do cabelo, que como vocês podem ver nas imagens está ridícula, é uma porcaria a escultura e o material também. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o primer e talvez como é que eu começo a pintura dela em si. Obrigado pela atenção aí. Até a próxima.